Então, gente, ó, tá gravando, viu? Avisando a todo mundo. Oi, Maria Ivonete. Aí, quem for entrando, vocês escrevam no chat, avise que tá gravando, para a pessoa ter ciência de que a aula está sendo gravada, tá bom? Porque como eu vou apresentar, eu não vou conseguir ver. Aliás, vou conseguir ver aqui no tablet, engano meu. Esqueci que eu tinha conectado no tablet. Então, boa noite, gente. Nós estamos aqui em mais um encontro do nosso curso, né, sobre a escrita do memorial, que será utilizado para a defesa, né, de conclusão de curso, como trabalho de conclusão de curso de vocês, né. E hoje a gente vai dar continuidade ao que foi tratado na aula passada, e na aula passada vocês tiveram o desafio de começar esse processo de leitura, que faz parte de toda pesquisa, de todo trabalho acadêmico, né? A gente não consegue desenvolver nenhum trabalho acadêmico se não for pautado, fundamentado também nas leituras, né, nos teóricos que fazem parte da nossa formação acadêmica, né, da graduação que vocês estão concluindo. Então, o exercício que a professora Bonfim fez com vocês na aula passada é uma amostra do que vocês devem fazer nesse início de pesquisa, né? Não só naqueles 2 artigos, mas em outros que vocês vão continuar lendo, de outros trabalhos, de outros podem ser artigos, livros, outras teses, outras dissertações, outros TCCs, enfim, toda essa bibliografia disponível que vocês podem estar consultando para ajudar vocês no processo de escrita, né? Então, para a gente escrever, a gente precisa ler. Então, essa atividade inicial foi para que vocês se despertassem para esse exercício da leitura e nessa leitura ir observando, garimpando ali, né, as contribuições dos autores que vão dialogar com vocês no memorial. Então, vocês vão estar dialogando com esses autores, vão estar trazendo eles para dentro do memorial de vocês, espraiados em todo o memorial, né? Então, todo o desenvolvimento, cada tópico que vocês irão descrever, esses autores vão ali costurando as ideias de vocês, né? Então, o memorial é seu, é a sua experiência de vida acadêmica, profissional, de comunidade, e esses autores vão estar ali fundamentando as afirmações, as argumentações que vocês irão apresentar, né? Esses autores, eles servem como como fundamentação, como sustentação, como confirmação do que você está dizendo, né? Então, eles dão esse discurso de autoridade que a gente fala, né? Para o trabalho acadêmico. Então, olha, eu experienciei isso, isso tem a ver com esse fenômeno social, tanto é que esse autor aqui confirma isso, né? Ele também fala sobre isso. Então, é nesse movimento que essas leituras que vocês estão fazendo fichamento servem. É para esse tipo de costura, para esses autores irem ajudando vocês a fundamentar as ideias que vocês vão estar apresentando ao longo do memorial, certo? Então, feito isso, que vocês desenvolveram, né, durante essa última semana, que foi fazer o fichamento de 1 ou 2 artigos, a gente pediu também na aula anterior a essa, a aula antes da anterior, né, que vocês pensassem também já nos tópicos. Ok, Maria. Aí a gente está gravando para que você consiga assistir também em outro momento, poder retomar as partes que você não conseguir ver, tá bom? A gente pediu para que vocês pensassem nos possíveis tópicos do memorial. Alguns de vocês também enviaram para a gente, né? Olha, meu memorial eu penso que pode ser feito com esses tópicos aqui, ou seja, essas sessões temáticas que eu vou abordar ao longo do meu memorial. A questão acadêmica, as vivências nesse espaço, e enfim, várias pessoas elencaram de formas diferentes aí como que elas querem contar essa história, né, essa experiência da formação como docente, né, como educador do campo, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês uns slides para a gente pensar a estruturação desse início de exercício de escrita do memorial. Então, agora a gente vai começar a pensar como que esse memorial vai se estruturar, como que eu vou disponibilizar as ideias nesse memorial, que a gente falou um pouquinho também na aula antepassada, né? Só que a gente falou de forma rápida, e agora a gente vai falar de forma mais pausada, e eu também conto que vocês possam
perguntar. Podem parar e fazer perguntas, tá? Está sendo gravado aqui, mas é para consumo de vocês mesmos. E é bom que vocês façam as perguntas, porque isso também pode ajudar os colegas que vão assistir depois, tá? Deixa eu só colocar aqui o carregador no computador, um minuto. Pronto. Então, é o seguinte, eu quero falar para vocês, inicialmente, primeiro, sobre essa estrutura do memorial, tá? E, em seguida, a gente entra sobre algumas dicas de escrita do texto acadêmico. Então, nesse primeiro momento, sobre a estrutura do memorial, a gente vai partir de uma ideia muito básica de qualquer texto, né? Que é pensar a introdução, desenvolvimento e a conclusão do memorial. Então, a gente vai falar bastante agora sobre isso, mas antes, é preciso que vocês entendam esse processo da escrita do texto científico, né? Então, o texto científico, ele é um processo. Ele não é sentar e começar a escrever, né? O científico acadêmico, aliás. Não é sentar e começar a escrever. Tem todo um processo de leitura, de estudos, de amadurecimento das ideias, até chegar o momento em que você está instrumentalizado, né? Que você está cheio ali de instrumentos, de ferramentas, de argumentos, de conceitos, de ideias, para então você colocar no papel, né? Ou digitar no computador, melhor dizendo. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que a gente faz quando a gente vai escrever um trabalho acadêmico, né, que é fruto de uma pesquisa, que é fruto de um estudo, a gente precisa fazer a seleção de bibliografias, né, o levantamento bibliográfico. Então, você precisa levantar artigos, teses, dissertações, estudos, pesquisas relacionadas ao seu tema. Por isso que eu e a professora Bonfim disponibilizamos para vocês aqueles artigos lá que falam sobre a memória, sobre a autobiografia, né, do trabalho docente. Então, são leituras que vão ajudar vocês a trabalhar as ideias e dar sentido, né, ampliar os sentidos da experiência que vocês tiveram ao longo da formação. Então, como eu falei anteriormente, a leitura ela é imprescindível, né, esse levantamento bibliográfico. A gente só consegue escrever academicamente se a gente lê, tá? O segundo passo é você não só levantar, né, os artigos, mas lê-los, como eu acabei de falar. E essa leitura ela precisa ser uma leitura ativa. Não é só ler para contemplar o artigo, né? Mas é para você ler de forma técnica, tentando achar ali quais são os momentos, né, que o autor fala, determinados trechos que dialoguem com o que você está escrevendo no seu memorial, né? Então, olha, eu estou escrevendo sobre as dificuldades de sair do campo e estudar na universidade, né? Vai ter algum texto, já leram algum texto, mesmo que não seja esse que nós disponibilizamos, mas outros que vocês já leram ao longo da formação, pega esse trecho e coloca ali junto, né? Para poder fundamentar o que vocês estão dizendo. Vai falar em algum momento sobre a importância dessa formação acadêmica para solidificar, para fortalecer a luta no campo, porque você tem um compromisso com a sua comunidade. Então, você teve várias leituras que falaram sobre isso. Então, pega também esses trechos e cola ali, né? Coloca junto ali para poder solidificar e fundamentar essa sua argumentação, né? Quando eu falo colar, quando eu falo, né, colocar ali, eu estou querendo dizer o seguinte: você vai retirar esse trecho e fazer a citação, assim como vocês aprenderam quando fizeram um fichamento, né? Colocar a citação, colocar entre aspas, colocar a página, o nome do autor, sempre fazendo menção ao autor de onde vocês tiraram essa citação. Senão, isso se transforma em um plágio, tá? Então, os textos que vocês selecionaram, vocês vão fazer essa leitura, destacando quais são as partes desses textos que são importantes, que vão servir para a sua escrita, para você utilizar dentro do seu memorial, né? E isso é que a gente chama de fichamento, que foi o que vocês aprenderam na aula passada, né? E essas citações, elas vão fazer esse entrelaçamento, elas vão ser tipo a linha que costura as ideias no seu texto, tá?
Então, sempre leiam já fazendo o fichamento, já marcando a página de onde foi que tirou, o nome do autor, né? Toda a referência completa daquela obra, para quando você for colocar no seu memorial, ela já está aqui, você não precisa ficar procurando. Nossa, cadê aquele artigo? Qual foi a revista? Qual foi o ano? Qual foi o livro? Qual foi a editora? Não, você já copia as partes do texto, trazendo todas as informações das referências ali para você colocar nas referências do seu memorial depois, tá bom? O terceiro passo é identificar e elencar, né? Não é só identificar. Então, você está lembrando aqui, estou identificando, né? Quais foram os momentos importantes durante a minha formação. Mas não só isso, elenque, coloque no papel, escreva, né? Vislumbre aí quais vão ser os tópicos, os possíveis tópicos que você vai abordar a sua trajetória de formação, tá? Quando eu falo possíveis, eu quero dizer o seguinte, que nada é estático. Então, você está lembrando agora desses tópicos, não quer dizer que vão ser eles até o final. Você pode mudar de ideia, você pode lembrar de outras coisas mais relevantes depois, e esse que seria uma seção, pode ser uma subseção dentro de uma maior, né? E aí, essa movência aí, ela vai acontecer ao longo da escrita. Até o último momento que a gente está escrevendo, tudo pode mudar de lugar, né? De importância, de acordo com a sua avaliação e também do seu orientador, tá bom? E isso aqui foi o que eu pedi para vocês desde a primeira aula, né? Que vocês já pensassem quais seriam os tópicos que iriam compor o memorial de vocês, e alguns de vocês já fizeram isso. Depois disso, que vocês lembrarem dessas várias coisas que vocês estão ali elencando, né? Todos esses tópicos, é importante que vocês peguem todos esses tópicos que vocês elencaram e divida-os por categorias, né? Então, olha, como é que a gente categoriza as coisas? Pela proximidade que elas têm umas com as outras, né? Então, você está lembrando de uma experiência que está mais ligada às atividades do tempo comunidade. Tem outras que você lembra mais ligadas ao tempo universidade. Tem outras que você relaciona mais a sua militância, a sua vivência na comunidade. Né? Tem outras que você relaciona mais a sua história de família. Então, perceba que eu já estou categorizando aqui, já estou colocando 4 categorias, onde você pode estar jogando esses tópicos para poder tratar deles de forma conexa, né? Então, olha, o que eu vivenciei no tempo comunidade, o que eu fiz no tempo comunidade foi isso, o que eu fiz no tempo universidade foi aquilo. E durante a minha formação, essa minha experiência acadêmica já serviu para para engajar em diversas lutas, em diversas questões, né, da comunidade. Então, você já está colocando aqui dentro do tópico não, da categoria da sua relação com a comunidade, entendeu? Então, assim, eu estou falando aqui conjecturas, não estou dizendo que tem que ser assim, quem vai dizer é você, né? Então, você que vai pensar quais são as categorias que você pode criar para fazer conjuntos de tópicos, né? Então, esses tópicos, eles vão se juntar por proximidades, eles vão se juntar porque eles têm mais relação com isso aqui do que com aquilo outro, certo? Deu para entender isso sobre categorizar os tópicos que vocês elencaram? Dúvidas aqui, até aqui, nesses passos? Alguma manifestação? Podem falar, gente. Não precisam ficar com vergonha, tá? Então, assim, percebendo esses passos da escrita acadêmica, né? Que você vai ter que pensar, você vai ter que fazer esse planejamento. Vamos imaginar, então, agora que você chegou no momento de começar a escrever, né? E aí, quando a gente fala na estruturação do texto acadêmico, quando a gente escreve o texto acadêmico, a gente tem que pensar nessa estrutura, né? Que é a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso parece uma bobagem, né? Mas não é. O que mais tem é gente que está, né, saindo da academia e não consegue ainda perceber essa estruturação do texto nessas 3 partes e o que você deve abordar em cada uma delas, né? E no caso do memorial, especificamente, a gente tem uma diferença de outros textos acadêmicos científicos, né? A gente está falando do memorial, então o que vai compor a introdução, o desenvolvimento e a conclusão são questões específicas do memorial.
e não outras questões dos outros textos acadêmicos, tá? Então, a primeira noção que a gente precisa ter é que o texto acadêmico, ele tem que ter uma unidade, assim como qualquer texto, né? Ele tem que ter uma centralidade. E a centralidade que vocês precisam dar, que vocês não podem esquecer, é que todas essas categorias que vocês vão criar, né? Esses tópicos que vocês vão discutir nas sessões, precisam convergir para qual unidade? Para a unidade de que se trata de um memorial de formação acadêmica enquanto educador do campo, né? Como um professor educador do campo, tá? Então, vocês precisam discutir todos os tópicos sempre pensando nessa unidade. Então, todos os encadeamentos das sessões, né, das sentenças que vocês irão criar, devem ter essa harmonia, devem convergir para esse fim. Tá? No final das contas, você vai ter que concluir o seu trabalho dizendo como que todas essas experiências convergem para a sua formação, certo? Então, dentro dessa introdução, desenvolvimento e conclusão, o que a gente precisa lembrar que deve ter nelas? Primeiro, na introdução, a gente sempre apresenta o tema. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Só para fora do memorial de vocês, só para vocês pensarem em um tema, né, da nossa sociedade que você poderia escrever qualquer texto, né? Então, por exemplo, você vai colocar na sua introdução o tema do que se trata, né, esse texto. Retomar esse título, que são as políticas públicas e a reforma agrária no Pará, na Amazônia. Isso aqui é uma sugestão, né, de título. Então, você vai retomar isso aí no seu título, além de outros elementos que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Isso aqui é só um exemplo simples, bem conciso. Aí, dentro do seu desenvolvimento, você vai ter que traçar os capítulos, as seções, né, que vão permitir você discutir o título, né, que é as políticas públicas e a reforma agrária no Pará. Então, vamos dizer que a gente pode elencar 3 capítulos aqui para discutir esse título, né? Primeiro, o levantamento histórico no Brasil e no mundo sobre a reforma agrária, né? O capítulo 2, o PIN e os conflitos agrários na Amazônia. E o capítulo 3, o papel das políticas públicas para a reforma agrária no estado do Pará, né? Então, vê que a gente fala aqui Brasil e mundo, Amazônia, e depois chega no Pará, né? Então, esses são os 3 capítulos que eu poderia pensar para discutir esse título, Políticas Públicas e a Reforma Agrária no Pará. Então, como eu falei no slide anterior, o texto acadêmico ele precisa convergir para uma unidade, né? A unidade sempre vai ser o seu título, tá? E aí, os que você desenvolve, o que você coloca como tópicos no seu desenvolvimento, nada mais é do que a argumentação, a sustentação para esse título, para esse objetivo geral que você apresentou lá na introdução, tá? E por fim, a conclusão, o que a gente faz na conclusão? A gente precisa dar conta do objetivo geral, né? Então, depois que eu discuti tudo isso no desenvolvimento, eu consigo, então, agora, olhar para o meu objetivo geral e dar uma resposta para ele, né? Então, você precisa fazer uma proposição a partir de toda essa discussão que você fez no desenvolvimento, tá? Então, isso aqui é um exemplo, né? Introdução, colocar todas as informações do que você pretende fazer com o trabalho. O desenvolvimento, colocar toda a argumentação para você fundamentar uma ideia que você apresentou ali em cima, né, do objetivo do seu trabalho. E a conclusão, responder se você alcançou esse objetivo ou não e qual é a proposição que você faz a partir dessa discussão, tá? Basicamente isso, né? De forma bem sucinta. Agora a gente vai explorar isso mais detalhadamente e voltado especificamente para o memorial, porque esse exemplo aqui não está voltado para o memorial, né? Tá? Um exemplo de um texto acadêmico qualquer, pode ser um artigo científico, né? Um TCC, enfim. Então, esquematicamente, a gente pode dizer que o texto acadêmico ele pode se apresentar da seguinte forma, de uma forma esquemática, né? Como seria esse esquema? Primeiro, você teria o seu título, né? Que é a degradação da floresta e povos tradicionais na Amazônia. Digamos que esse seja o nosso título. E agora, eu vou escrever um texto sobre esse título. Como é que eu vou organizar o meu pensamento, o meu planejamento de escrita, né?
o meu plano de conteúdos em torno desse tema para escrever um texto. Então, eu vou pensar, bem, para falar sobre a degradação da floresta e povos tradicionais da Amazônia, eu preciso falar do histórico de degradação, né? Como que essa degradação vem acontecendo, quais são os fatores que vão determinar essa degradação na Amazônia, né? Vou ter que falar também das populações tradicionais, já que aí no meu tema, no meu título, está falando dos povos tradicionais, né? Vou ter que tratar também das legislações ambientais e nacionais, nacionais e estaduais, né? Então, quais são as legislações que protegem o meio ambiente, que protegem os povos tradicionais, para eu dialogar, para eu fazer um contraponto com essa degradação, né? Isso aqui tudo são sugestões de como você pode abordar esse tema, né? Quais fatores você pode estar discutindo para convergir para a sua unidade textual, que é a degradação da floresta e povos tradicionais da Amazônia, ou seja, o título, tá? Outro tema que pertinente, né, que tem relação com esse título, as atividades, os grupos que mais degradam a floresta. Então, eu também posso fazer uma discussão sobre isso, fazer um levantamento dessas atividades. Outro ponto que poderia também ajudar nessa discussão, os grupos que têm menos impactos na floresta, né? Ou seja, os grupos da sociedade que vivem mais harmonicamente com a floresta, que não impactuam tanto e não colaboram tanto para essa degradação. Se eu estou falando aqui dos grupos que mais degradam, eu posso falar dos grupos que têm uma relação mais harmônica, como as populações tradicionais, os povos indígenas, sociedades indígenas, né? E aí eu entro também no ponto que está aqui no título, que é dos povos tradicionais da Amazônia. Então, gente, ó, cada uma dessas formas de entrar nesse título, nesse tema, é uma forma de discutir. Percebam aí que eu categorizei, né, aquilo que eu falei anteriormente. Eu coloquei aqui, olha, as ideias, as informações que eu tenho sobre o histórico de degradação vai entrar no capítulo 1, né? As informações que eu tenho sobre as populações tradicionais vai entrar no capítulo 2. As informações que eu tenho sobre as legislações ambientais nacionais e estaduais vão entrar no capítulo 3. Já as informações que eu tenho sobre as atividades que mais degradam essa floresta amazônica, eu vou fazer no capítulo 4. Não estão vendo? Sério? Confirmem aí se não estão vendo. Eu não tô, não. Gente, eu estou apresentando aqui desde sempre, gente. Opa! Eu pensei que você ia só falando mesmo. Não, 22 minutos, eu estou gravando desde o início. Mas enfim, eu vou passar rapidinho aqui, retomando, e vocês vão ver, tá? Eu estou apresentando aqui. Vamos lá. Ó, eu comecei aqui falando sobre os passos da escrita acadêmica, né? Que eu falei sobre a seleção de bibliografia, né? Dos artigos, das teses, dissertações, tudo que vocês precisam levantar para começar a tratar do memorial, né? Depois fazer essa leitura ativa com os fichamentos, entrelaçando as ideias com a escrita do memorial, né? Que é o que vocês estão fazendo. Nessa última atividade que a professora Bonfim passou, vocês fizeram um fichamento, né? Então, o segundo passo é vocês ficharem esses textos que vocês selecionaram e pensar sempre que essas citações, esses trechos que vocês estão selecionando, vão ser utilizados na escrita do memorial depois, que foi aquilo que eu falei, que é a costura, né, que faz das suas ideias com esses autores, que você precisa fazer esse entrelaçamento. Então, você vai fazer uma afirmação de uma vivência, de uma experiência, deve ter algum autor que está falando sobre isso ou algo similar a isso que você pode trazer ali para você intercalar nas suas frases, né, nas suas ideias, com essas citações desses autores, tá? Identificar e elencar esses possíveis tópicos que vão abordar a trajetória de vocês, né? Então, vocês vão pensar nos vários tópicos, né? Nos vários temas, subtemas que vocês podem tratar, né? As viagens de campo,
os aprendizados teóricos, como que eles impactaram, né, na formação de vocês como seres humanos, como educadores, como sujeitos do campo, né? E aí você vai pegar todos esses tópicos, essas ideias todas que vocês estão tendo e vão categorizá-las, né? Vão reuni-las em sessões diferentes, que foi o que eu acabei de falar nos capítulos ali, né? Então eu falei que o texto ele precisa ter uma unidade. Ele tem que ter uma unidade, ou seja, todas essas ideias que você está elencando, elas precisam convergir para um fim, que é a narrativa, né, da sua formação acadêmica como educador do campo. E isso tem que ter uma harmonia, por isso que o texto tem que ter unidade. Então, tudo que vai ser dito no seu memorial não é para ser dito por dizer. Eles precisam convergir para esse fim, tá? E aí eu falei da estruturação da introdução, desenvolvimento e conclusão, e que ele sempre vai ter que fazer essa amarração da unidade que eu falei no slide anterior, né? Então, se o meu tema é políticas públicas e a reforma agrária no Pará, todos os capítulos que eu vou desenvolver no desenvolvimento são para fundamentar esse título, para fundamentar essa ideia que está no título, tá? Então, eu estou falando do levantamento histórico no Brasil e no mundo sobre a reforma agrária, sobre os conflitos agrários na Amazônia e o PIN, e depois sobre o papel das políticas públicas para a reforma agrária no estado do Pará. Então, Brasil, mundo, Amazônia e Pará, né? Cada um dos capítulos aborda uma abrangência. Então, você vê que aí está categorizando também, né? Que ele está separando as discussões por tópicos e por abordagens diferentes. Mas todos os três são para fundamentar, para convergir para o título principal, né? Para a ideia que está aí no título, tá? E a conclusão, vocês vão retomar qual foi o meu objetivo geral, né? Que é aí o seu título, discutir sobre as políticas públicas e a reforma agrária no Pará, Amazônia, né? E fazer uma proposição, fazer uma conclusão, um fechamento dessas ideias, né? E aí eu entrei no outro exemplo também para vocês fixarem essa ideia de que o texto ele tem que ter uma unidade e todas as discussões têm que convergir para essa ideia fim, né, que é o seu título do seu trabalho, que é a ideia que está no seu título do seu trabalho. Então, se o título do seu trabalho fosse a degradação da floresta e os povos tradicionais na Amazônia, eu acabei de dizer que você pode discutir esse título sobre diversas entradas, né? Ou seja, sobre diversos ângulos. E cada um desses ângulos, você vai separar as ideias neles, né? Então, o que trata das populações tradicionais vai ficar aqui nesse tópico. O que trata ali das atividades dos grupos que mais degradam vai ficar ali naquele tópico. Que tipo de informações são essas? Índices, reportagens, pesquisas, artigos científicos, né, ou outros textos científicos. Então, tudo isso são fontes de informações que, dependendo do que ela estiver tratando, você vai colocar em tópicos desses diferentes. Então, digamos aqui que o seu TCC é sobre isso, né, fosse sobre isso, se vocês fossem fazer o TCC, cada um dessas abordagens seria um capítulo, certo? Então, as informações que você... Às vezes, um artigo, gente, tem informações para o capítulo 4 ali, tem informações lá para o capítulo 1. Então, um artigo, você já pode pensar como que as falas do autor ali, né, o que as informações que o autor está apresentando, pode te servir para partes diferentes do texto, né? Muitas vezes o aluno pensa assim, não, esse artigo vai servir para o capítulo 1, esse artigo vai servir para o capítulo 4. Ok, esse artigo ele pode ser majoritariamente uma discussão sobre o que trata o capítulo 4, mas ele também tem informações que pode servir para outros capítulos, e aí você vai distribuindo essas informações. Até porque é importante que você não esgote o autor em uma página, depois esgote outro autor em uma página, e você vai colocando os autores só em pedaços, em determinados trechos do seu trabalho, né? É interessante que você cite eles espraiadamente, né, em várias partes do texto, e você não fique repetindo o mesmo autor ali seguidamente, na mesma página, nas 2 primeiras páginas, nas 5 primeiras páginas, tá? É importante que vocês façam essa miscelância mesmo, né? Claro que, se tiver coerência, se esses autores estiverem falando sobre o mesmo assunto que você está tratando ali naquele trecho, tá? Então, o que não tinha gravado era o que eu tinha colocado até aqui. E agora eu estou falando de novo. Dúvidas sobre a unidade do texto?
como que vocês vão ter várias ideias, lembrar de várias coisas, mas depois, na hora de colocar no papel, vocês precisam separar por tópicos, né? Isso aqui tem a ver com o quê? Isso aqui tem a ver com as aulas de campo. Então, coloque aqui. Se isso vai criando um volume, você vai tendo muitas ideias só sobre as viagens de campo, então isso já merece ser um capítulo, uma sessão inteira só para tratar disso, né? Agora, se você não tem muitos relatos para contar sobre isso, isso entra em um outro capítulo, né, que você vê que tem mais a proximidade, mais aproximação. Ok? Dúvidas? Então, vamos seguir aqui. Então, você tem aqui o seu tema no centro, você tem os capítulos que você discutiu sobre o tema e a conclusão, que, como eu falei, precisa fazer um fechamento de todas essas ideias. Você precisa fazer uma proposição, ou seja, colocar uma ideia sua, uma conclusão sua sobre tudo isso que você refletiu. Então, bem, depois eu discuti sobre tudo isso, eu refleti sobre todas essas abordagens aí sobre o tema, eu posso afirmar que, e aí você afirma, né? Qual é o aprendizado que você teve diante dessas proposições, diante de todas essas reflexões, né? Que não precisa ser uma, podem ser várias, né? Afirmações que você gostaria de fazer no final de tudo isso, tá bom? Então, o texto fica dividido assim: introdução, o desenvolvimento, que são todos esses capítulos, e a conclusão. Gostaram desse esqueminha aí? Interajam comigo, por favor. Sim, professora. Não, professora. Então, vamos lá. Ó, aqui eu falei bem esquematicamente, né, sobre essa questão da introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui eu vou falar para vocês o que tem que ter escrito, o que eu vou escrever na introdução, né? O que eu vou escrever na conclusão. Então, na introdução, você vai ter que colocar esses elementos aqui, tá? O tema, o título, os objetivos geral e específicos, né, do seu memorial. Aqui está falando mais do trabalho científico, tá? Não é do memorial em si. A gente ainda vai chegar nos exemplos do memorial especificamente, né? Mas o trabalho acadêmico, ele precisa apresentar tudo isso. Os objetivos, né? Quais são os problemas de pesquisa, justificativa, qual é a base teórica, a metodologia utilizada, né? E os tópicos que vão compor o desenvolvimento. Então, você já sabe quais são os tópicos que vão ser trabalhados no desenvolvimento, as sessões, os capítulos. Então, você precisa dizer aqui no finalzinho da introdução quais serão os capítulos que o leitor vai encontrar no desenvolvimento, tá? Aí, no desenvolvimento, você coloca os capítulos, os tópicos que expressem, né, que te permitam refletir sobre todos os objetivos que você traçou na introdução, né? Fundamentar essas ideias, essas reflexões com os autores que você leu, né? Então, toda essa discussão do desenvolvimento, lembrem, tem que buscar uma unidade, né? E qual é a unidade? O seu tema central, o seu título, a ideia central do seu memorial, né? Que vai estar aí esmiuçado nos seus objetivos, né? Geral e específico, certo? A conclusão, você retoma essa ideia apresentada na introdução, né? Qual é o seu objetivo geral, fazendo uma afirmação final, ou mais de uma, sobre o que foi analisado, debatido. Então, só estou repetindo aqui o que eu já falei aqui, só para ajudar, né, a falar de outra forma, para ajudar a compreender melhor, ok? Bem, agora a gente vai falar de novo o que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento, o que tem que ter na conclusão, só que agora sendo mais específico sobre o memorial, tá? Não só falando do trabalho acadêmico de forma geral, como eu coloquei aqui, mas tratando do memorial em si, que nós iremos desenvolver, o que vocês precisam colocar ali, né? Colocar de forma mais objetivamente as especificidades do memorial, tá? Então, no memorial, a introdução do seu memorial, ele precisa ter a justificativa, claro que tudo aquilo que está no slide anterior, né? Ó,
títulos, objetivos, justificativa. E isso aqui é o que tem em todo o trabalho acadêmico, tá? Agora eu vou entrar nos específicos do memorial, ou seja, você vai precisar colocar todos esses aqui, que é do trabalho acadêmico, porque o memorial é um trabalho acadêmico, tá? Mas além disso que está escrito nesse slide aqui, vocês vão acrescentar essas especificidades do memorial também, tá? Então, devem constar na introdução a justificativa, que já está lá no slide anterior, né? Mas eu explico melhor aqui, que é a apresentação das razões que motivaram a realização do seu trabalho, né? Então, por que você está fazendo esse memorial, né? Por que você está trabalhando sobre esse tema que você está colocando, nessas questões que você está trazendo, tá? O conceito de memorial de formação, que está lá naquele modelo que nós apresentamos para você, naquele tutorial que a gente apresentou para vocês já na primeira aula, né? Lá tem vários conceitos de memorial, né? Então, vocês precisam colocar aqui também esse conceito na introdução de vocês, o que é o memorial, né? Porque o leitor do seu memorial vai querer entender que gênero é esse, né? Que gênero textual discursivo é esse. Então, descrever sucintamente sobre o memorial de formação, escrever a definição desse gênero com base em autores, né? Então, precisa buscar os autores que estão lá naquele documento que a gente enviou para vocês e colocar na sua introdução, tá? Apresentar e citar também os autores que fundamentam o texto como referencial teórico do trabalho. Então, durante o seu texto, você citou várias pessoas, né? Vários autores. Então, alguns são mais importantes, né? São mais fundamentais. Outros você cita uma citação ou outra, porque, né, tem ali, ele dialoga com o que você está dizendo, mas tem autores que são mais fundamentais. E é importante que vocês já citem eles aqui na introdução, para a pessoa que lê o seu trabalho já saber para que caminho de discussão, né, teórica você está pisando, dialogando. E então também localizar, né, como eu falei também no slide anterior, as seções do texto, ou seja, os tópicos, os capítulos, né, que compõem o seu memorial. A gente não chama de capítulo porque não é um TCC, é um memorial. A gente chama de sessão, tá? As sessões. Então, você vai colocar aqui, olha, na sessão 1 eu vou discutir sobre as experiências do início do curso, enfim, dependendo da forma como você dividiu os tópicos, né, sessões do seu memorial. E aí você vai dizer quantas sessões existem e o que você discute de cada uma delas, de forma bem sucinta mesmo, né? Por que é importante a introdução ter essas informações, gente? Porque o memorial, esse trabalho de vocês, ele vai ficar disponível para a comunidade acadêmica, né, para quem quiser ler. E a pessoa ali na introdução, ela já tem um espelho de tudo que ela vai encontrar dentro do trabalho. Então, é importante vocês escreverem aqui, né, quais são os objetivos, explicar qual é o tema direitinho, o que é o memorial, quais são os tópicos, as sessões que compõem o seu trabalho, e a pessoa ver se aquilo que você está escrevendo atende os objetivos dela, ajuda ela a fazer o outro trabalho que ela vai desenvolver a partir do seu, né? Ou não, enfim. Então, a introdução, a gente fala que ela é o espelho do trabalho completo. Então, eu tenho todas as informações básicas do trabalho ali na introdução, tá? E outra coisa também que a gente orienta é que essa introdução, apesar dela aparecer primeiro no trabalho, que ela seja feita no final, né? Porque a introdução, ela precisa de informações que até o último momento podem mudar, né? Podem ser acrescentadas, enfim. E aí, então, a gente costuma fazer a introdução ali, deixa ela mais ou menos amarrada, mas esse acabamento, né, a finalização, ela acaba sendo feita por último, tá bom? E no desenvolvimento, então, do memorial, a gente falou do desenvolvimento do trabalho acadêmico de forma geral, né? E agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento do memorial especificamente. Então, mais uma vez, eu destaco, tudo aquilo que a gente falou do desenvolvimento para o trabalho acadêmico precisa existir no seu trabalho, porque o seu trabalho é acadêmico. Mas como ele é um memorial, especificamente, a gente precisa ter também integrando no seu desenvolvimento essas especificidades, né? Quais são? Refletir nas suas sessões, né? Nos tópicos que você vai elencar no seu memorial, sobre as etapas de formação ao longo do tempo,
né? Como foi essa experiência durante todos esses anos, desde quando vocês entraram na graduação, né? Então, a graduação, ela é o marco da vivência do memorial, mas claro que vocês podem relacionar fatores anteriores à entrada de vocês na universidade a essa narrativa. Porque, por exemplo, nós somos sujeitos históricos, né? Por exemplo, não é uma afirmação. Nós somos sujeitos históricos. Então, o nosso hoje, o nosso comportamento hoje, a nossa forma de se colocar no mundo hoje, depende do que eu vivenciei no passado, né? Tem a minha história passada. Então, para você falar da sua vivência também na graduação, você precisa dizer qual é a sua história anterior a isso. Inclusive, né, principalmente, aliás, por vocês estarem em uma faculdade de educação do campo, que exige o quê? Que vocês sejam sujeitos do campo, que vocês tenham um vínculo com o campo, ou seja, que vocês tenham uma história, né, anterior a essa graduação, que justifique vocês estarem nessa faculdade, estarem cursando esse curso de graduação. Então, um dos tópicos que vai compor a vida de vocês, o memorial de vocês, é essa história familiar, né? Como sujeito do campo, como que a sua família chegou a esse lugar, qual é a história de relação sua com esse espaço, né? Que desemboca na sua chegada na universidade. Então, a gente está falando do memorial sobre a sua formação, mas é fundamental que você fale da sua história antes também da graduação. E no final, você também prospecte a sua vida depois dessa graduação, porque a gente está tomando a graduação como um acontecimento que vai puxar para suas reflexões, né, fatores que acontecem na sua história antes e também depois. Ah, professora, virei vidente agora, como é que eu vou saber o que vai acontecer depois? A gente tem as prospecções do futuro a partir do presente, né? Vocês estão fazendo uma graduação justamente porque vocês já prospectam atuações futuras a partir dessa graduação. Então, é nesse sentido, tá? Então, sobre o que vocês podem discorrer nessas sessões, né? A história familiar e dinâmica territoriais, regionais, né? Então, como vocês se inserem nessas dinâmicas da região, econômicas, territoriais, né? A experiência estudantil, a vivência acadêmica e sua experiência enquanto estudante, né, da universidade, as práticas de letramento em contexto escolar e não escolar, como que isso colaborou, dificultou, né, a sua vivência na universidade, experiências profissionais e constituição como educador. Então, se você já começou a dar aula antes da graduação, durante a formação da graduação, né, que experiências profissionais você já tem e já colaboraram para essa sua constituição, né, enquanto professor do campo, tá? Participação em práticas educativas em contextos não escolares, que foi aquilo que eu falei, né? Dentro da comunidade, quais são as possibilidades de atuação, participação que essa formação da educação do campo já te possibilitou, ou outras que você vivenciou mesmo antes de entrar na faculdade, né? Você já tinha participação nessas práticas educativas, já colaborava, e práticas educativas aqui não precisa, e está escrito aqui, né? Não precisa ser escolar, dentro da escola, mas práticas educativas pensando também na cultura, nas práticas sociais da comunidade. Então, tudo isso é parte da formação educativa dos sujeitos, né? A gente não precisa pensar prática educativa apenas dentro da escola, sentado na cadeira, né? Inclusive, os nossos filhos são formados muito mais, né? Por todos esses espaços, nossos alunos, do que apenas pela a experiência da educação formal ali na escola. A inserção em organizações e movimentos sociais, então, se você tem essa inserção, é muito importante que isso também apareça como um dos tópicos onde você possa discorrer, contar isso. Mas lembrem, não esqueçam da tal da unidade que eu falei, né? Da unidade textual. Tudo isso aqui precisa convergir para a sua experiência de formação como educador do campo, né? Que esse é o objetivo do memorial. Esse é o seu título, o seu tema, o seu objetivo geral, tá? A sua ideia central. Então, quando a gente fala de unidade textual, a gente está falando que tem uma ideia central que vai atravessar todo o memorial.
E qual é essa ideia central? É a sua formação como educador do campo, tá? Então, percebam que cada um desses fatores que a gente está colocando aqui como pontos de reflexão, todos eles podem e devem dialogar com a sua formação enquanto educador. Cada parte dessas aqui que vocês fossem discorrer, escrever sobre elas, é para fundamentar, é para dialogar, né, ser o sustento ali, a base da sua formação, para dialogar com essa ideia da formação, tá? Outra ideia aqui que eu dei até naquela primeira aula que a gente discutiu, né? Esse slide aqui eu trouxe até inclusive de lá, para a gente discutir um pouco, refletir sobre ele um pouco melhor, de vocês também buscarem as atividades curriculares, de vocês pegarem as disciplinas que vocês cursaram, as pesquisas socioeducacionais, os relatórios dessas pesquisas, os relatórios dos estágios, né? Ver o que você escreveu ali, aquilo ali é muito importante, né? Não é para ser desprezado, descartado. Aquilo ali é fundamental para vocês comporem o memorial, para vocês trazerem essas informações, aquilo que vocês já escreveram, para o memorial, aproveitar essa escrita, né? E trazê-las para o memorial, claro que colocando essas informações nas sessões pertinentes, né? Nas sessões que elas vão fazer sentido de estar ali. A interlocução entre o tempo universidade e o tempo comunidade, né? Isso pode ser uma discussão de vocês, ou você pode separar, né? Falar sobre o tempo universidade e o tempo comunidade em outra. Os eventos que vocês participaram, que eventos foram esses, né? Em que eles o que eles possibilitaram para vocês, né? Nessas vivências, os desafios que vocês tiveram durante esse percurso. Quais foram os principais desafios? Quais foram os momentos que vocês falaram, poxa, tá difícil, poxa, vou desistir, né? Que vocês pensaram em parar. Então, que momentos foram esses que trouxeram o desafio? Para uns podem ser questões familiares, né? Muitas mães, pais de família, para conciliar a família e os estudos, ou o trabalho, as questões da comunidade, né? Com o estudo, ou as dificuldades de letramento, né, acadêmico, diante dos textos, diante da vivência, outros o preconceito, o racismo, né? Então, quais foram esses desafios? E quais foram os avanços, né? Então, se vocês chegaram até aqui, a gente tem certeza que essa vitória não foi fácil, mas que vocês são vitoriosos, né? Porque vocês chegaram, vocês concluíram todas as etapas necessárias para finalizar o curso. E agora a gente está aqui nessa última etapa, que é de escrever esse memorial. Então, a parte mais difícil vocês já passaram, que foi cursar todas essas disciplinas, serem aprovados em todas essas disciplinas. Então, a história de vocês é cheia de avanços, né? Vocês tiveram vários avanços a cada semestre, muitos avanços. Lembrem deles, né? Quais foram esses avanços, o que você não conseguia fazer antes, você conseguiu fazer no semestre seguinte. Né? O que foi que você conseguiu, ao final aqui da sua formação, elencar de rompimentos, né? de avanços que vocês alcançaram durante todos esses anos de formação. E, por fim, também, essas expectativas futuras que eu mencionei ainda há pouco. Né? Você, quando entrou na graduação, você pensava em quê? Né? Você queria essa formação para quê? E agora que você concluiu, né? Esses planos continuam os mesmos, se ampliaram, se intensificaram? Onde você percebe hoje, né, que você pode atuar, em que você pode colaborar? E nessas expectativas futuras, o que isso colabora com a sua condição de sujeito do espaço em que você participa? Então, você não é um sujeito isolado, você é sujeito porque você vive em sociedade, porque você tem uma posição política, né? E não é política partidária, viu, gente? É a política porque todo ser humano é um sujeito político. A gente está atravessado, né, por interesses sociais, de coletividades, né? Da gente fazer parte de um coletivo e se juntar a essas pessoas diante dessas lutas, diante dos interesses comuns, né? Desde uma associação de bairro até algo maior, né? Então, dentro dessa formação que você prospecta futuramente, né, ou a partir de agora, ou que você já está fazendo, já se inseriu, né,
como que isso também dialoga com você enquanto sujeito, ou seja, o sujeito que está em uma comunidade que tem interesses coletivos também, não só os individuais. E os individuais também precisam ser colocados, né? Interessante que se coloque, tá? E aí, gente, diante de todas essas discussões, quais seriam aí possíveis tópicos, né? Ou seja, possíveis abordagens para vocês atravessarem esse seu objetivo principal, que é o da sua formação acadêmica enquanto educador do campo, né? Então, lembra lá do esqueminha? Tem o título central, né, o tema central e vários capítulos, né? Então, aqui são vários tópicos que vocês podem estar elencando para atravessar, para poder argumentar a sua fala, a sua escrita sobre a sua trajetória acadêmica, tá? Então, você pode tratar quais são esses tópicos que vocês podem explorar no desenvolvimento. A origem, a família, a infância, as brincadeiras, a vida coletiva. Isso aqui está tudo lá naquele memorial que a gente... Modelo de memorial... Modelo não, né? A explicação do memorial que a gente já encaminhou para vocês, né? A educação, as primeiras vivências na escola, a alfabetização, a juventude, vivências, relacionamentos, casamentos, constituição de família, trabalho. Então, tudo que você vivenciou antes da graduação que te constitui. Então, assim, olha, eu sou a Flávia hoje, né? Sou uma professora da universidade, né? Da Unifespa do Sul e Sudeste do Pará, né? Da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, porque isso tem uma história anterior. Eu tenho uma constituição que me fez desejar estar nessa universidade, que perpassa tudo isso, né? Que perpassa toda a minha história. Que a gente acha que pode não ter relação, mas tem, tá? Grandes ou significativas mudanças que impactaram na vida da família, do grupo de pertencimento, na sua vida, rupturas, novas buscas, a migração, né? Então, eu acredito que se vocês nasceram aqui no Pará ou nesse espaço onde vocês estão hoje, os pais de vocês provavelmente não, né? Então, nós somos de uma geração de pais que vieram para essa região do sul e sudeste do Pará, de avós que vieram do sul e sudeste do Pará, acho que não passa disso, né, de avós, em busca de sonhos, né, em busca de realizações profissionais, de qualidade de vida, de subsistência, né? E aí também entra, a gente está falando dos que vieram, dos que migraram para cá, né? E aí a gente tem também os nossos alunos, nossos discentes indígenas, quilombolas, populações tradicionais, né, que já estavam aqui neste espaço e viram, aliás, tudo isso acontecer, viram a nossa chegada, né, acontecer e como que isso tudo gerou um conflito, né, de mortes, de deslocamentos, de confinamento em uma terra indígena, em um território quilombola, né? Então, a nossa história contada daqui tem o outro sujeito que estava aqui, que tem uma outra visão sobre essa mesma história que nós vivenciamos, né? Então, os diferentes sujeitos vão contar essa história de formas diferentes também, né? Então, no caso das sociedades indígenas, dos alunos que são dessas sociedades, eles têm outras histórias para contar em relação a isso, né? Então, por exemplo, a migração deles não foi por vontade de buscar um sonho, né? A migração deles foi uma imposição do colonizador, da FUNAI, que falou, olha, agora você vai ter que ficar nessa terra aqui, os mortos que ficaram enterrados em outro espaço, a ligação que você tinha com aquele outro rio, com aquelas outras montanhas, né? É uma ruptura de violência, esquece, agora você só pertence a essa delimitação territorial. Então, são outras questões que serão tratadas, né? E que fazem parte da sua história. É isso que eu estou tentando destacar aqui. Origem, família, infância, juventude, né? Tudo isso nos constitui o hoje, o que a gente é hoje, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, do Saru, da Sebastiana, né, que estão num território indígena, por que estão ali? E o que significa a entrada de um indígena na universidade hoje, diante de toda essa história de luta, né? Que não é só da sua infância, mas é da história dos seus pais, a história dos seus avós, a história dos seus bisavós, que já estavam aqui nesse território quando toda essa colonização, né, da região sul e sudeste do Pará começou, né? Então, todas essas questões precisam ser suscitadas.
A busca de novos territórios, lutas, enfrentamentos, conquistas da terra, caracterizar a terra conquistada, né, dizer onde é que vocês moram, como que se começou esse espaço, qual é a história desse espaço. Se você mora na vila tal, né, que é fruto de um projeto de assentamento, conte essa história. Imprescindível vocês contarem essa história, né? Quem são os sujeitos, né, as figuras que participaram dessa luta, que ainda estão hoje na luta, ou outros que dão continuidade a essa luta. Como vivem a organização, o grupo social, as políticas públicas implementadas, né? Quando foi que a escola chegou, quando foi que o postinho de saúde chegou. Isso chegou a partir de que lutas, né, que enfrentamentos que foram precisos serem travados para isso acontecer. A reforma agrária, como que isso atravessa a vida de vocês, né? Como que esse tema da reforma agrária mobilizou a migração de várias pessoas para essa região, inclusive a nossa, né? Então, dificilmente tem alguém aqui, né, que não está nessa região por conta dessas políticas, por conta de políticas públicas, né, que foram mal planejadas, que não deram a resposta necessária para a sobrevivência nesse espaço, né? Inclusive eu, gente. Meu pai e minha mãe vieram para cá em busca de terra também, né? E engraçado que quando eu ministrei aula na educação do campo, que eu fui fazendo esse rememorar, né, histórico, de vendo vocês, né, contarem as histórias de vocês, né, estudantes de educação do campo, é que eu fui me ver, né? Então, como diz Bakhtin, a nossa identidade, as nossas trocas, elas são dialógicas, né? E a gente se constitui enquanto sujeito também a partir do outro. E eu fui me ver como sujeito desse espaço ouvindo vocês. Aí eu falei, nossa, eu não sou diferente, Cris, né? Não é porque eu não estou num projeto de assentamento, não é porque eu não estou em uma terra, né, no campo, que eu não estou aqui nessa região pelo mesmo motivo, né? Meus pais também vieram por conta dessa chamada da terra sem homens para homens sem terra, só que a gente foi ganhando caminhos diferentes, né? Processos educativos, a conquista no ensino superior, né? Falar desse processo seletivo da educação do campo, é um processo diferenciado, o que isso significou para vocês como oportunidade de adentrar no ensino superior, né? Então, essas políticas afirmativas que são criadas também diante das lutas, né, dos movimentos do campo, é o que possibilitou a entrada de vocês na universidade nesse curso, né? De ter o Enem, mas ter um processo seletivo diferenciado para sujeitos do campo, um curso específico para sujeitos do campo. Então, discutam isso também. E aí eu estou falando aqui de tópicos, né? Agora, dentro desses tópicos, isso aqui são só exemplos. Vocês vão criar, pensar em quais são os tópicos, quais são as sessões que vocês vão delimitar o memorial de vocês, né? Aí, quando eu falo dos autores, que os autores precisam estar costurando aí todas essas ideias de vocês, né? Fundamentando, dando sustentação para o que vocês estão falando, vocês busquem, então, autores que falem sobre esses conceitos, né? Essas ideias aqui, que vão ser muito importantes para vocês utilizarem ao longo da escrita. Então, quando forem fazer as leituras, os fichamentos, procurem aí nas disciplinas que vocês já cursaram, quais são os textos que vocês têm guardados aí, ou que vocês já ficharam, que vocês já fizeram resumo, resenha, ou artigos, trabalhos acadêmicos, né, que tratem sobre essas questões aqui, esses conceitos, porque se vocês já leram, vocês já estudaram, já está ali as informações, é só vocês trazerem para o memorial, tá? Ou então leiam outros, claro que vocês também, né, vão ter que rememorar, né? A gente não lembra dos textos que a gente leu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano do curso, né? Pelo menos não para citar, né? A gente lembra que leu, foi importante e tal, mas para citar no texto a gente precisa saber exatamente o que o autor falou. Mas aí pelo menos você já tem um fichamento, já tem, né, algo que vocês fizerem em outras disciplinas que vocês podem trazer para o memorial, né? Então, que textos são esses? Textos que falem sobre a Amazônia como fronteira, questão de classe, raça, etnia e gênero, ou seja, as interseccionalidades, a cultura, a nossa identidade, né, de cada uma aqui. E aí, quando a gente fala das intersecções, gente, de classe, raça, etnia, é que quando vocês forem discutir, por exemplo, sobre a constituição, por exemplo, da comunidade em que vocês vivem, é importante vocês dizerem
se é majoritariamente mulheres, homens, que cor são essas pessoas, né? São majoritariamente negras. O que significa, por exemplo, a falta de políticas públicas para o campo? O que isso tem a ver com a raça, né? Com as pessoas que estão no campo, com as pessoas que estão na aldeia, né? Na questão do étnico-racial, aí das relações étnico-raciais. Por que os povos indígenas e quilombolas são tão desassistidos? É porque tem um fator de hierarquização racial na nossa sociedade e as políticas públicas funcionam mais para sujeitos que estão no topo dessa pirâmide do que nos que estão na base dessa pirâmide, né? Então, vocês precisam fazer essa reflexão desses tópicos que vocês vão elencar a partir da fundamentação desses autores que tratam dessas questões. E são eles que vão fundamentar a gente a fazer uma reflexão mais complexa, né, mais profunda. Então, olha, a minha comunidade, a maioria das pessoas que estão nos lotes são mulheres negras, são mães solos, né? Então, o que isso significa? É importante você dar essa profundidade para as coisas. Não é só dizer, ah, minha comunidade é tal e tal e tal, tem essa e essa pessoa, né? Mas fazer essa interseccionalidade dos fatores e o que isso significa na relação com o Estado, na relação com as condições dessa comunidade, né? E isso é trazer uma reflexão, não só descrever, mas refletir sobre isso que você está descrevendo. E essa reflexão, ela é pautada, fundamentada pelos autores que nós estudamos ao longo da graduação, certo? A cultura, a identidade, como eu já falei, né? Então, quando a gente fala não só dos indígenas, dos quilombolas, que tem uma cosmologia ou outra, né? Então essa questão é marcada de forma muito nítida, né? Mas nós também temos nossa cultura, nós também temos nossa identidade, né? Nós ocidentais, eu estou falando, e cada comunidade tem também as suas organizações, né? Sociais, as suas organizações que vão implicar aí em fatores culturais, de identidade, né? Por exemplo, eu estou orientando uma aluna que é lá da Vila do Espírito Santo, né? E o TCC dela vai ser sobre a festa do Divino naquela comunidade, como que esse festejo mobiliza essa comunidade culturalmente, né? A questão identitária, enfim. Então, falar sobre isso também, né? Quais são esses fatores culturais, identitários, festivos, né? Ritualísticos que compõem esse espaço onde você vive. O território ou territorialidades, né? Acampamento, assentamento, ou seja, territorialidades, quero dizer o que é implícito, o que é específico, né? Desse teu território. O campesinato, agricultura familiar, conflitos, luta pela terra, sem terra, o sindicalismo, movimentos sociais. Então, textos que tratam sobre esses conceitos aqui são fundamentais para poder fundamentar, dar a intensidade da reflexão de vocês, da profundidade da reflexão de vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Dar algum exemplo, tirar alguma dúvida? Já é 1 hora de fala, gente. Vou adiantar aqui, porque senão fica até pesado para baixar, né? Então, a gente passou aqui no desenvolvimento, né? Então, no desenvolvimento, vocês vão fazer toda essa discussão. Nas considerações finais, é o momento de você usar toda essa discussão e sintetizar as principais ideias. Ai, Jesus. Ligaram aqui o celular. Onde vocês vão pegar todas as informações que vocês tiveram, que vocês discutiram e fazer proposições. Então, só um momento, gente. Deixa eu atender aqui, senão não vai parar de tocar, né? Oi. Oi. Alô? Ai, Jesus amado. Eu tô no meio da aula aqui, tá?
Bem, gente, vamos continuar. Mandei uma mensagem aqui, espero que não ligue novamente. Continuando. Então, nas considerações finais, é onde vocês vão fazer as amarrações de toda essa discussão que vocês fizeram. Então, vamos ler aqui. Nessa sessão, é importante refletir sobre o exercício de relatar e analisar a prática, a própria trajetória e práticas como educador do campo, em estreita articulação com o percurso de formação inicial do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Unifesp. Então, lembra aquilo que eu falei inicialmente? Qual é a unidade textual de vocês e que vocês não podem perder de vista que tudo que vocês disserem nesse desenvolvimento, todas essas discussões, precisam convergir para um fim. Qual é? A sua graduação, a sua formação enquanto educador do campo, né? Então, ao relatar, ao analisar a sua trajetória, ao trazer todos esses elementos como educador do campo, né? Você precisa fazer essa relação, essa articulação com o seu percurso de formação nesses 4, 5 anos, tá bom? Da mesma forma, é importante refletir sobre as expectativas ao final da formação, que foi aquilo que eu falei. Precisa pensar também no futuro, né? Diga aí na sua conclusão o que você esperava com essa formação, né, como educador do campo, o que você prospectava de atuação e o que agora, chegando ao final, né, você continua acreditando, você mudou de ideia, você agora quer fazer isso aqui, ou você não tinha tanta convicção e agora você já consegue ver de forma mais nítida, né, como a sua atuação pode estar colaborando para si e também para sua comunidade. Aí agora, gente, a gente vai entrar na questão da redação, né? O que eu preciso me preocupar na hora de escrever esse texto? Vocês tiveram alguma dúvida até agora sobre essa questão da estruturação do memorial? Porque até agora a gente falou dessa estrutura. O que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento e na conclusão. Então, assim, se tiver alguma dúvida sobre isso, vocês podem perguntar. Senão, a gente vai passar agora para essa escrita dos gêneros acadêmicos e, no caso aqui, do memorial, né? O que a gente precisa se preocupar na hora de escrever, algumas dicas, né? Para quando a gente for escrever, a gente não cair nessas ciladas e tentar evitar esses caminhos, tá? Sobre a escrita do memorial, recomenda-se o uso da primeira pessoa do singular. Por quê? Porque é a sua história, é você que está narrando. Então, não faz o menor sentido você colocar em terceira pessoa, né? Então, coloca aí em primeira pessoa do singular. A história é sua. Então, primeira pessoa mesmo. A apresentação da experiência por ordem cronológica. Eu já tinha falado isso na aula passada também, na primeira aula, aliás. Para vocês também darem uma lógica para a história que está sendo contada, né? Se não for por ordem cronológica, tem que ser por uma divisão lógica de como você vai apresentar essa história, que foi aquilo que eu falei. Criar sessões, né, onde vocês vão reunir as informações relevantes da sua história. Aquilo daquele esquema lá inicial que eu coloquei, né, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, reunindo ali as informações que competem a cada um desses capítulos, da mesma forma vocês vão fazer no memorial. Vão dividir sessões, em cada sessão você vai discutir uma questão específica sobre a sua formação, e aí você apresenta isso, e isso é uma apresentação de forma lógica, tá? Então, mesmo que você não apresente dentro de uma ordem cronológica, as sessões, né, dentro de cada uma dessas sessões, é importante ter essa coerência, né, essa coesão. As coisas serem tratadas e serem juntas, né, juntadas ali, aglomeradas ali, porque elas se relacionam uma com a outra, que é esse terceiro ponto aí, né? Dividir a discussão por temáticas definidas, que você vai definir com o seu orientador, ele vai dizer, né, não, isso aqui faz sentido, isso aqui é melhor ficar perto desse, isso aqui é melhor tirar daqui e colocar para lá, né? Que essa divisão, ela pode ser de tudo isso que a gente falou aqui, né? Por origem, a questão da família, a questão da comunidade, a questão do trabalho, né? Aqui a gente colocou escolar, não escolar, profissional, grupos, enfim. Mas aí as sessões, né? Você que vai
escolher essa divisão junto com o seu orientador. Ou por outro critério, mas que respeite essa clareza, né, essa relevância do percurso profissional. Os tópicos, essas sessões, elas vão ser definidas por vocês, seus orientadores, pela importância que elas têm na sua formação, né? Então, isso aqui é muito importante, tem muita informação sobre isso aqui, vai virar uma sessão. Ah, isso aqui eu não tenho, eu só tenho uma coisinha para contar, assim, tal, foi importante, mas não tem tantas histórias para contar sobre esse tipo de experiência. Então, ele pode entrar em uma outra sessão para complementar o que já está sendo discutido lá, né? Tá bom? Na exposição das experiências vivenciadas e da análise constituída, evidencia-se a importância da construção de um texto objetivo, coeso e coerente, tal como se espera de um texto acadêmico, como é o memorial. Lembre-se sempre que o memorial é um texto acadêmico, tá? Apesar de você estar falando em primeira pessoa, apesar de você estar colocando as suas subjetividades, apesar de você estar contando a sua história, você está fazendo isso de uma forma sistemática, né? Pautada na fundamentação teórica, acadêmica que você vivenciou na sua formação. Então, a gente está falando desse lugar acadêmico, né? Da sua formação enquanto um graduado em educação, em licenciatura em educação do campo, ok? Aí, voltando para a questão da linguagem, né? Dessa redação acadêmica, tá? Então, é importante, né? É característico da linguagem acadêmica essa clareza, deixar as ideias mais objetivas possível, né? Então, escrever bem, essa ideia de que escreve bem quem escreve difícil, especialmente para quem não tem uma habilidade muito elaborada, né, muito desenvolvida com a escrita, não dá certo. Então, é mais fácil a gente escrever o feijão com arroz, a forma direta, né? Né, para que vocês consigam transmitir a ideia sem confusão, né? Então, vocês consigam transmitir a ideia de forma que o leitor vai ler e vai entender, né? Então, buscar essa ordem direta do sujeito, verbo e complementos, a precisão vocabular. O que significa isso? Tentar usar o léxico, o vocabulário, né? Mais próximo do dicionário, no sentido de que as pessoas vão ler também e não vão ter dúvidas, porque tem alguns vocábulos que são bem específicos de um determinado grupo, né, de um determinado segmento da sociedade, que a pessoa vai ler e não vai entender, né? Então, por exemplo, quando meu filho vai falar comigo, tem um monte de coisas que ele fala ali que é novo, que é específico da juventude, da geração dele, ou quando eu vou falar com a minha mãe, que também tem coisas específicas da geração dela, ou quando eu vou falar com um profissional de uma área que tem questões específicas da área de formação dela, a gente acaba não entendendo, né? Então, por isso que é importante a gente buscar essa precisão vocabular mais próxima do dicionário para garantir que as pessoas vão entender o que a gente está falando, tá? Palavras e expressões em seu sentido mais comum, que também converge para isso que eu acabei de dizer. É importante vocês usarem os termos técnicos que aqui vão mostrar, evidenciar a sua formação. Então, se você é professor de educação do campo, então você precisa usar termos que são pertinentes a essa sua formação, né? Da educação, voltados ao ensino-aprendizagem, enfim. Esses termos que vocês aprenderam na academia, para mostrar que vocês passaram por essa aprendizagem também, né? Então, quando eu vejo esse termo lá, eu falo, olha, isso aqui é típico de um professor, né? Certo? Paragrafação e organização das ideias, né? Sempre tentar trabalhar as ideias de forma una, tentando localizar as ideias por partes. Então, assim, se você vai discutir uma ideia aqui, discuta essa ideia aqui. Não discuta ela aqui, depois ali, depois ali, depois lá, senão você vai deixar o seu leitor desbaratinado, né? Então, você precisa ir colocando as ideias em um parágrafo, desenvolver essa ideia nesse parágrafo, fechar essa ideia nesse parágrafo e partir para outro parágrafo a partir de uma outra ideia, né? Então, a gente vai colocando as ideias nos parágrafos, separando-as por parágrafos. Às vezes eu preciso mais de um parágrafo, preciso de 2, de 3 para poder discutir essa ideia, mas esgote ali e aí você passa para outra. Você não pode começar a falar de uma ideia num parágrafo aqui,
No outro parágrafo seguinte, você fala de outra coisa, e lá no terceiro você volta a falar daqui de novo, né? E aí isso é falta de coerência, né? Coesão e coerência. Uniformidade do tempo, que a gente vai ter aula só sobre isso, né? O que é coesão, o que é coerência em outro momento. A unidade do tempo verbal também, né? Quando você está narrando a sua história, você está falando do passado. Então, também coloquem essa uniformidade para você não ficar, também não causar essa confusão, né? A não ser ali na conclusão em que você vai estar falando de prospecções futuras, né? E aí cabe usar o verbo no futuro, né? Eu vou passar isso aqui, esses exemplos, para não tomarmos muito mais tempo. A concisão, né? O texto ele precisa ser conciso, no sentido de que você pode colocar as informações que você quer passar de forma objetiva. Não tem aquele termo encher linguiça? É isso que a gente quer evitar quando a gente é conciso. Então, você ser conciso é não encher linguiça, não ficar colocando um monte de informações desnecessárias, ficar naquele embromation, né? Que atrapalha a compreensão também do seu leitor, né? Então, o máximo de informações no número suficiente de palavras. Não precisa querer esticar a sentença para além do que você tem de informações para dar, né? Porque isso só vai atrapalhar a compreensão da sua frase. Evitar palavras ou expressões desnecessárias. Evitar adjetivação excessiva. Eu sei que no texto narrativo, que está tratando da nossa subjetividade, é difícil a gente não colocar muitos adjetivos, né? Então, assim, no memorial, vocês vão colocar adjetivos. Mas é importante vocês também pensarem nos adjetivos que vocês vão colocar, para não serem adjetivos muito vulgares, muito distoantes do texto acadêmico, né? Sempre tem que ficar buscando, atentos também para essa linguagem acadêmica, formal, tá? Evitar excesso de intercalações. O que é esse excesso de intercalações? É aquela frase que não acaba nunca, né? Isso é não ser conciso. Você coloca uma frase dentro de outra frase, coloca outra frase nessa segunda frase e outra frase dentro dessa terceira frase, e a primeira aqui que você começou, você não terminou, você não fechou ela, né? A gente vai ter um exemplo aqui. Evitar frases demasiadamente longas também, que vai servir para isso, né? Então, olha só, o que é essas intercalações, né, desnecessárias? A partir desta década, o número cada vez maior e, por isso mesmo, mais alarmante de desempregados, problema que aflige principalmente os países em desenvolvimento, tem alarmado as autoridades governamentais, guardiãs perenes do bem-estar social, principalmente pelas consequências adversas que tal fato gera na sociedade, desde o aumento da mortalidade infantil por destruição aguda até o crescimento da violência urbana que aterroriza a família, esteio de célula máter da sociedade. Então, percebam que a primeira frase ali, a partir desta década, eu já não sei onde ela termina, né? Onde ela continua, porque eu já coloquei uma frase dentro dela e coloquei uma terceira frase dentro dela, da segunda, e eu não sei onde é que ela tem continuidade, né? Então, você vai intercalando frases que a primeira não chega a terminar, ou onde ela tem continuidade, o leitor não consegue identificar, né? Uma forma mais simples de dizer a mesma coisa, cortando essas intercalações, né? Olha, o número cada vez maior de desempregados tem alarmado as autoridades governamentais pelas consequências adversas que tal fato gera na sociedade, desde o aumento da mortalidade infantil por desnutrição aguda até o crescimento da violência urbana. Então, todas essas frases aqui de baixo estão ali em cima, só que foi se colocando outras frases no meio que faz a gente não conseguir enxergar essa frase da forma como ela está aqui, né? Porque ela está atravessada por várias outras explicações intercaladas e aí a gente não consegue concluir o pensamento. Usar os chavões também, né? Então, lugar comum, clichê, denota falta de imaginação, preguiça, pobreza vocabular, né? Isso aqui eu tirei de um livro de comunicação oral escrita. E aí, assim, eu nem gosto muito desses termos que estão aqui, mas eles são bem didáticos, assim, para a gente entender o que ele está querendo dizer, né? Então, assim,
O chavão, ele vai fazer você repetir frases que já são ditas cotidianamente, né? E é importante você também não cair nesses clichês que vão estar tirando a formalidade do seu texto acadêmico. Você vai estar vulgarizando o texto acadêmico e a gente precisa manter essa linguagem mais formal. Quais são os exemplos de chavão? A cada dia que passa, chegou a hora da verdade, a olhos vistos, abrir com chave de ouro, acertar os ponteiros, parece que foi ontem, baixar a guarda, passar em brancas nuvens, cair como uma bomba, perder o bonde da história, depois de longo e tenebroso inverno. Então, são frases que são clichês, né, que fazem parte das nossas falas cotidianas, mas que no texto acadêmico elas não cabem, tá bom? O pleonasmo também é uma coisa que a gente precisa estar sempre monitorando, né? E a gente comete bastante, por mais, né? Isso não quer dizer que você não leia, não quer dizer que você não tenha uma inserção nessa cultura escrita, letrada, né? É porque acontece mesmo. E aí a gente precisa ler, reler, para ver se não tem esse tipo de cilada também no nosso texto, né? O que é o pleonasmo? É a redundância de expressão, né? Por exemplo, acabamento final. Se é acabamento, acabou, já é final. Não precisa essa segunda palavra. Então, é redundante, né? Redundante por isso. A seu critério pessoal. Se é a seu critério, é óbvio que é pessoal. Há anos atrás, esse A com H, né, já está remetendo a um tempo passado. Certeza absoluta também é redundante. Se é certeza, pronto. Não precisa dizer que é absoluta, a gente não tem meia certeza, né? Meu amigo particular, não precisa nem comentar. Multidão de pessoas, não precisa nem comentar. Planejar antecipadamente. Qual planejamento não é antecipado, gente? Uma criação nova. Relações bilaterais entre dois países, se é bilateral, a gente já sabe que tem dois elementos aí, né? Enfim, são esses exemplos aí que a gente precisa estar ligado, que a gente comete muito. Eu sou rainha dos pleonasmos. Tem que ficar sempre me monitorando. Para qual público o texto será destinado? Isso aqui também é uma dica importante na hora de escrever. Quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa ter em mente, né, quais são os possíveis leitores, porque isso vai definir muito a linguagem, a forma, as escolhas vocabulares que você vai fazer, o que você acha que precisa ser mais explicado ou menos explicado, né, dependendo da pessoa que vai ler, né? Então, você precisa pensar nesse público interno, que são essas pessoas que pertencem ao seu contexto profissional, acadêmico, que possuem os conhecimentos técnicos sobre o assunto abordado, né? Então, você fala, isso aqui o professor já sabe o que eu estou querendo dizer, né? Então, não precisa explicar. Esse conceito aqui já é batido, né, para quem é professor. Beleza? Mas aí pense também no público externo, né? Pessoas que se aproximam da temática sem necessariamente ter esse conhecimento técnico mais aprofundado, né? Então pense também, por exemplo, quando eu fui escrever a minha tese, né? Eu ficava pensando, poxa, a minha tese é sobre os estudantes indígenas na universidade, né? Esses conflitos de permanência, esses conflitos cosmológicos, que inclusive vai sair o livro agora, viu, gente? Do racismo linguístico e os indígenas gavião na universidade, a língua como linha de força do dispositivo colonial. Esse é o nome do texto, do livro. Então, quando eu escrevi, eu ficava pensando, eu não posso, de forma alguma, claro, né, o leitor prioritário são os indígenas, né? Então, eu tenho que escrever pensando nos indígenas, colocando termos que são familiares a eles, que representam a cultura, que trate, né, do que eu tenho que colocar ali, que é representativo do povo. E também pensar nos acadêmicos, né, nos professores, nos leitores depois que vão pegar isso para ler, né? Espero que muita gente, porque é importante essa discussão que a gente faz sobre a permanência, né, dos povos indígenas, quilombolas, do campo na universidade, né? Então, você precisa pensar nesses possíveis leitores.
E por que isso é importante, né? Porque considerar o público leitor facilita a escolha da forma em que os dados e a linguagem serão apresentados, né? Então, como eu falei, eu estou fazendo uma tese sobre o povo indígena gavião, eu preciso falar sobre essa cultura gavião, eu preciso apresentar algo sobre isso, né? Então, quando você considera esse público leitor, você fica mais nítido na sua mente, né? O que você precisa escrever, quais são as escolhas que você precisa fazer na hora de colocar essas informações, tá? Então, gente, a gente chega ao final da aula. E aí, se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. Eu vou parar de gravar agora. E eu vou só colocar aqui qual é a proposta para vocês desenvolverem nos próximos dias, né? Lembra que no primeiro dia de aula a gente disse que a gente vai ser um tubarão atrás de vocês, né? A gente vai estar sempre, a cada aula, a cada encontro, avançando na escrita do memorial. Então, assim, a gente espera que vocês estejam aqui, que vocês se matricularam nessas oficinas, nesse curso, né, de produção escrita do memorial, para que a gente ajudasse vocês a escrever. Então, vocês vão ter que escrever mesmo. É para vocês terminarem o curso com o memorial pronto para defesa. Então, a gente quer que vocês, a cada encontro, vocês tenham avançado um pouco mais nessa escrita, né? Então, a gente vai fazer uma produção inicial já do memorial. E vou ler aqui que fica mais fácil para não me perder, né? Considerando a aula de hoje sobre a estrutura e as técnicas de escrita do memorial, né? A gente viu como é que se estrutura esse memorial e também essas técnicas de escrita que eu acabei de mencionar. Apresente a estrutura do seu memorial, sendo que uma das sessões você deve desenvolvê-la, construindo a narrativa por meio de fatores históricos, experiências e fundamentações teóricas que podem ser retiradas dos fichamentos solicitados na aula anterior, né? Então, essas fundamentações teóricas aqui, vocês podem usar esses fichamentos que vocês fizeram para citar ao longo dessa sessão aqui que vocês vão desenvolver, tá? Lembre-se que todos esses elementos devem ser colocados de forma coerente, dialogando entre si, fazendo aquilo que eu falei para vocês, né? Vão escolher uma sessão, elaborem aí, né? Definam várias sessões e vejam qual dessas aí vocês querem escrever primeiro. Quero começar a escrever sobre isso aqui. A minha entrada na universidade, né? Quero escrever sobre aqui. Ah, não, quero escrever sobre as disciplinas cursadas, como que elas me impactaram. Enfim, vocês é que vão decidir quais são as sessões, mas eu quero que vocês escolham eu quero que vocês esbocem todas as sessões que vocês imaginam, o que vai ter em cada uma delas de tópicos que vocês vão discutir, não precisa escrever a discussão, eu quero que vocês coloquem os tópicos, as sessões e os tópicos que vão constituir cada uma dessas sessões, né? E depois vocês escolham uma e comecem a escrevê-la. Eu não vou estipular a quantidade de páginas, né? Seria interessante que vocês fizessem pelo menos umas 2, 3 páginas, mas fiquem à vontade para escrever o quanto quiserem e quanto mais vocês escreverem, melhor, né? Isso não vai ser perdido, isso vai ser aproveitado no memorial de vocês em algum lugar. E aí vocês vão me mandar para o memorial fecampo@gmail.com até o dia 8. Então, assim, a gente está dando um prazo maior para vocês, porque a gente quer que vocês escrevam realmente. E aí, para isso, a gente quer dar um tempo maior para que vocês tenham condições de fazer isso, tá? Então, dia 8 é na outra sexta-feira da semana que vem, passando essa sexta na outra. Então, vocês vão ter aí praticamente 2 semanas para escrever. 2 semanas assim, né? Terça até sexta, a outra sexta, né? Não é bem 2 semanas, mas enfim, é bastante tempo para vocês conseguirem fazer esse exercício. E aí a gente vai corrigir, a gente precisa do fim de semana para corrigir também, porque como vocês vão escreverem mais, a gente precisa de mais tempo também para ler, né? Para que essa correção também tenha uma qualidade. Ok? Vou fechar aqui.